Se tem divergência no mundo jurídico, imagine no mundo político. Vamos com Thaisa Medeiros, que vai trazer para a gente um resumo do que temos de manifestações até aqui. Thaisa, que está lá em Brasília, vai aparecer aqui também no telão para conversar conosco. Thaisa, e aquilo, né? Diante do julgamento avançando na primeira turma, governo e oposição vão às redes sociais e se manifestam de que forma, Thaisa? Conta pra gente. Carol, foram 14 horas de voto aí que repercutiram bastante nas redes sociais, como a Isabel Mega trazia logo agora, e também no mundo político. As lideranças políticas usaram as redes sociais para comentar esse extenso voto de Luiz Fux, que absolveu Jair Bolsonaro e outros réus dos crimes que a PGR havia imputado. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, foi um dos que foi às redes sociais para trazer essas pontuações. Ele disse que a base governista não esperava essa reação de Fux e disse que esperava um mínimo de coerência. A gente tem na tela para acompanhar o que disse Lindenberg Farias. Ele expôs as contradições no voto de Fux e expõe que houve diferença de entendimento do que ele chamou de pessoas comuns. Escreveu: Fux condenou mais de 400 pessoas no 8 de janeiro sem nunca questionar a competência do STF. Não falou em tribunal de exceção ou violação do juiz natural. E continua: mas diante de Bolsonaro mudou de posição, passou a dizer que o Supremo não teria competência para julgá-lo e que o caso deveria ir para outro juiz. Ou seja, a mesma corte que serviu para julgar centenas de pessoas anônimas, segundo ele, não serve para julgar um ex-presidente. Lindenberg também pontua que a seletividade aparece também na comparação com o caso do presidente Lula. Na época, Fux foi linha dura, votou contra garantias e reforçou a punição. Agora cita esse processo como se fosse referência para absolver Bolsonaro. E Lindenberg segue: o escândalo foi o argumento contraditório da absolvição por excesso de provas. No 8 de janeiro, quanto mais provas surgiam, mais duras foram as condenações. Para Bolsonaro, Fux inventou a tese inédita de que havia provas demais, um tsunami de dados e que isso teria atrapalhado a defesa. E Lindenberg finaliza dizendo que as contradições ficam mais explícitas quando se olha para os votos paralelos dados pelo ministro. Fux reconheceu a existência da Operação Punhal Verde e Amarelo, admitindo que havia uma trama golpista em curso, condenou Mauro Cid por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e Braga Neto pelo mesmo crime, mas, apesar disso, livrou Bolsonaro das acusações. Foi isso, então, que escreveu nas suas redes sociais Lindenberg Farias, líder do PT. Agora, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, também usou as redes sociais para se manifestar, elogiar o voto dado por Luiz Fux. Sóstenes fez duas publicações. Na primeira, ele disse: as preliminares do voto do ministro Fux foram juridicamente perfeitas, justamente o que eu falo há meses. Parabéns, ministro Fux. E a segunda publicação foi bem sucinta: Fux honra a toga. E isso, então, vem na esteira do que a gente já vinha falando há alguns dias. A expectativa pelo voto de Fux era já de que desse tração à discussão sobre o PL da anistia aqui no Congresso, e isso se consolida, né? Principalmente quando o Fux traz alguns termos que já são bastante pontuados pela oposição, que é o caso, por exemplo, de corrigir o que eles chamam de erros processuais e vícios políticos, que foi citado no voto do magistrado ontem, e mesmo que os outros ministros que ainda precisem votar sejam mais duros, né, com Jair Bolsonaro. O voto de Fux agradou bastante a defesa dos réus e agradou bastante também a oposição, que vai usar essas 14 horas, né, de exposição do voto de Fux para fomentar o debate aqui da anistia, que já vinha voltando à pauta e que vai, de fato, ter pelo menos a urgência, né, tentada negociar aí a urgência para ser votada na próxima semana. É isso que a gente ouve aqui nos corredores do Congresso, essa tração nova para o projeto da anistia. Carol.